E ontem de manhã, moradores do setor Nova Suíça levaram um susto com a explosão de uma bomba caseira. Câmeras de vigilância registraram o momento em que o homem jogou a bomba. Meu pai, que é surdo, pulou na cama. Fala, historiadores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, pessoal, trazendo esse vídeo para vocês, meus queridos inscritos. E hoje vai ser, pela tristeza de muitos, o penúltimo episódio da série da Quarta República do Brasil. Isso mesmo, dessa república linda, verde e amarela, azul e branco, 26 estados e um distrito federal. Vamos lá, e o episódio de hoje vai ser show de bola, porque a gente vai falar do nosso querido Jânio Quadros. Isso mesmo, Jânio Quadros, o da vassourinha, do último vídeo, de JK. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai começar com o nosso queridíssimo Jânio Quadros, que assumiu a presidência dia 31 de janeiro de 1961. Ele foi o primeiro presidente a tomar posse na capital nova, que ainda é até hoje a nossa capital, Brasília. Isso mesmo, ele foi o primeiro presidente a assumir em Brasília. Entretanto, todavia, ele foi um dos presidentes que mais teve decisões exóticas, muito exóticas, bastante moralistas e autoritaristas. Isso mesmo. Jânio Quadros notabilizou um governo um tanto quanto exótico. Por quê? Trouxe decisões basicamente estranhas. Primeiramente, Jânio Quadros proibiu rinha de galo, proibiu o uso de lança-perfumes no carnaval, proibiu corridas de cavalo durante a semana. No final de semana pode, só não podia durante a semana. E proibiu o uso de biquínis na praia. Você tinha que ir de terno tomar banho de brincadeira, mas ficou proibido o uso de biquínis durante desfiles dessas grandes indústrias da moda. Isso mesmo. Além disso, Jânio Quadros de fato tomou medidas para combater a corrupção. Ele teve essas ideias exóticas de proibir biquíni, desfile de moda, corrida de cavalo, rinha de galo, enfim. Mas ele tomou conta da corrupção do Brasil, que era bastante grande, e a partir disso ele combateu bastante. Impediu o uso de carros oficiais nos finais de semana, melhorou as fiscalizações em concursos públicos. Isso mesmo. O concurso público antigamente era largado às traças e ele colocou uma fiscalização maior do que era para que o concurso público seja topado, e principalmente nas provas, durante os dias de prova, e botou fim em nomeações políticas em troca de apoio partidário. Isso, caso eu era o presidente e eu te colocava num cargo político para que no futuro você fosse me pagar um favor, que hoje em dia isso é crime. Ele proibiu isso também. Só que nada é flores, e o presidente não tinha uma boa relação com o Congresso Nacional por conta desse moralismo e principalmente pelo combate da corrupção, que contribuiu ainda mais para o isolamento político dele. Ele já era bastante isolado. Ele só ganhou as eleições por conta de apoio político. Enfim, ele era bastante isolado e com isso do Congresso Nacional ficou mais ainda. Com isso, ele não tinha essa boa relação. O presidente Jânio chamava o Congresso de Clube dos Ociosos. Jânio também notabilizou a famosa política dos bilhetinhos, isso mesmo. Ele pegava um bilhetinho, escrevia e entregava por ministro dele com as ordens simplesmente, e ficou famoso pela política dos bilhetinhos. Passando das decisões exóticas de Jânio Quadros, a gente vai falar da economia, que foi um ponto bastante importante do governo dele. Jânio tinha o objetivo de conter a inflação, que no momento estava altíssima, e com isso diminuir gastos do governo. Com isso ele cortou subsídios governamentais, tais como trigo e principalmente o petróleo, e com isso os seus derivados, tais como pães, gasolina, etanol, foram subindo o preço a ponto que ficasse muito alto, que a população não conseguisse comprar. O presidente também congelou os salários e algumas regalias que os funcionários públicos tinham. Essas medidas econômicas revelaram-se desastrosas. O custo de vida aumentou, o salário diminuiu, o desemprego dobrou e o país entrou numa recessão econômica. Fatores que fizeram o presidente perder a popularidade. Ele já era isolado no Congresso Nacional e ficou isolado também da população brasileira. Em contrapartida, o presidente, por meio de medidas impopulares, conseguiu renegociar a dívida externa brasileira com o FMI, o Fundo Monetário. E suas políticas econômicas também teve aspectos contraditórios que, ao mesmo tempo, ele desejava manter o país aberto ao capital externo e enviou ao Congresso leis que assustavam as multinacionais com projetos que restringiam o envio de lucro ao exterior. Então era basicamente, como eu posso palavrar, seria um governo de hipocrisia. Ele queria uma coisa de um lado, só que quando
quando ele ia fazer do outro lado, quando ficava contrapartida desse lado e virou um cabaré. Enfim, agora a gente vai falar da política externa, porque como na época de JK estava tendo a Guerra Fria. Dessa maneira, o governo Jânio Quadros optou por fazer políticas externas independentes durante a Guerra Fria. Isso. Ele posicionou criticamente contra os Estados Unidos, que era a maior potência do capitalismo da época, era quem controlava o capitalismo, ficou com relação crítica ao capitalismo, procurou manter o Brasil fora da disputa entre Estados Unidos e a União Soviética, tentou reatar relações diplomáticas com a URSS, a União Soviética, e a China, que eram países socialistas. E dessa forma, apoiou a autodeterminação de Cuba, que estava tendo essa briga da independência com os Estados Unidos. Solidarizou-se também com movimentos da independência de países africanos, tais como Angola e Moçambique. Dia 19 de agosto de 1961 foi um marco que gerou ato negativo contra Jânio Quadros, porque ele condecorou o famoso ministro cubano, filho da Che Guevara, com a Gran Cruz da Ordem do Cruzeiro do Sul, que é a maior medalha que um cidadão pode ganhar no Brasil. Ele fez isso para demonstrar apoio ao cubano que estavam com a Revolução Socialista. Essa homenagem a Che Guevara foi uma tentativa de aproximação com países comunistas, como Cuba, China e União Soviética, que enfureceu políticos conservadores da União Democrática Nacional, a UDN, e empresários dos setores anticomunistas e principalmente as Forças Armadas, que eram aliados com ideias estadunidenses. Vamos falar agora sobre a renúncia de Jânio Quadros. Por conta da política externa independente e o apoio aos comunistas, a UDN resolveu romper o governo e deixando de apoiar Jânio Quadros. Com isso, Carlos Lacerda, aquele que apareceu no vídeo de Getúlio Vargas durante o governo, que virou líder da UDN, que era o jornalista, acusou Jânio Quadros de abrir as portas do Brasil para o comunismo. Grande parte da imprensa, maioria dos militares e empresários deixaram de apoiar. E com isso ficou totalmente isolado. Ele ficou ele por ele durante o governo. E no dia 25 de agosto de 1961, Jânio Quadros renunciou ao cargo de presidente da República, afirmando em sua carta de renúncia que forças terríveis haviam levantado contra ele, que eram forças sobrenaturais que fizeram ele sair da presidência. A renúncia de Jânio Quadros foi, na verdade, uma tentativa de golpe político. O presidente acreditava que as Forças Armadas e os políticos conservadores não aceitaram a posse do vice João Goulart, que era visto como comunista, também como Jânio, e que por isso ele voltaria a colocar o Brasil nos trilhos de poderes ditatoriais. Essa tentativa de golpe, contudo, fracassou e o povo não saiu para as ruas para defender a permanência do presidente, e o Congresso aceitou a renúncia de Jânio sem maiores problemas. Falando agora da crise política e a campanha da legabilidade de 1961. Lembrando que o governo de Jânio Quadros durou menos de 7 meses, um dos mais curtos presidentes do Brasil. De acordo com a Constituição brasileira, quem deveria assumir o cargo de presidente do Brasil era o vice-presidente, que era o Jango, o João Goulart, por lei. Porém, na época da renúncia, estava em viagem oficial à China. Ele foi na China. Enquanto Jango estava na China, o nosso Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara dos Deputados, assumiu interinamente o cargo de presidência do Brasil. Enquanto isso, a sociedade brasileira estava dividida em relação da posse de Goulart. Muitos militares, a grande maioria, políticos da UDN, do União Democrática Nacional, e grandes empresários declararam-se contra a posse de João Goulart, pois a acusavam de ser comunista. Líderes sindicalistas, trabalhadores, profissionais liberais e alguns comandantes militares e pequenos empresários eram favoráveis à eleição de João Goulart, como estava na Constituição e cumprimento da lei e da ordem. Os defensores da posse de Goulart criticaram a Frente Legalista. Os defensores da posse de João Goulart, a Frente Legalista, pretendia garantir a posse de Jango como presidente, e a frente era liderada pelo governador do Rio Grande do Sul, o Leonel, e apoiada pelo general Machado Lopes. As tensões entre os grupos eram tão grandes que, no fim das contas, ambos dos grupos entraram em um acordo, fizeram um cabaré que no final não adiantou de nada, e que votaram que o João Goulart poderia assumir a presidência. Contudo, entretanto e todavia, o Brasil deveria ser um país parlamentarista, com isso tendo um primeiro-ministro para que Jango assumisse e não tivesse total de ordens no Brasil.
Em resumo, João Goulart ia ser um fantoche, ia ser uma imagem bonita. Então, um sistema parlamentarista, Jango assumiria a presidência com poderes limitados e teria funções decorativas, visto que realmente quem governaria o primeiro-ministro do Congresso, que futuramente seria o Tancredo Neves. Tancredo Neves ganhou as eleições para primeiro-ministro do Brasil. E Goulart e seus aliados aceitaram a solução para o impasse e no dia 30 de agosto de 1961, o Congresso Nacional aprovou a emenda constitucional que estabeleceu o parlamentarismo no Brasil. Então, pessoal, o vídeo foi esse do Jânio Quadros. Foi um resumo bastante bacana de 7 meses do governo exótico dele, da vassourinha. Então, o próximo e último vídeo vai ser o governo de João Goulart, de 1961 até o golpe de 1964. Então, valeu, pessoal. O vídeo foi esse. Quem gostou, arrocha o dedo no like. Uma boa tarde, um bom final de semana e uma ótima semana. E tamo junto. Minha continência pra vocês. Valeu!